dos homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Senhor meu Deus e Pai, Deus de poder, Deus de glória, te agradecemos, te louvamos o Senhor pela tua bondade, graça e misericórdia. Pai, lhe pedimos que neste momento, Pai, o Senhor fale conosco, fale a tua palavra, fale pelo poder do teu Espírito Santo, não o que queremos, mas o que precisamos. Pai querido, que o Senhor nos edifique, nos exorte, nos console pelo poder da tua palavra, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor quiser, não o que o homem quer, não o que a carne pede, mas o que o Senhor quer, Pai. O Senhor está no controle, o Senhor está na direção, Pai. Em nome de Jesus, fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Se assente glorificando ao Senhor. Meus irmãos, nós lemos um texto da palavra de Deus, na qual o apóstolo Paulo escreve uma carta ou uma epístola aos irmãos, à igreja que estava em Corinto. Corinto era uma cidade da Grécia. Corinto era uma cidade muito grande, com muitos habitantes, aproximadamente 500.000 habitantes. Corinto, meus irmãos, era uma cidade grega, e uma cidade, irmãos, que se proliferou a idolatria, a sexualidade ilícita, a prostituição. Corinto era o paraíso para o bêbado, o céu para o marinheiro e o inferno para uma mulher virtuosa. Corinto era a capital do pecado. Em Corinto havia um templo dedicado a deusa Afrodite. Os irmãos sabem que os gregos são muito mitológicos, havia muitas mitologias, e eles veneravam a deusa Afrodite, deusa do amor, da sexualidade ilícita, da prostituição. Havia vários templos dedicados a esta deusa, onde havia 1000 prostitutas, irmãos. E observe que o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito, na direção do Espírito Santo, ele vai para Corinto e ele funda uma igreja em Corinto. Paulo é o fundador, o pioneiro missionário naquela cidade de Corinto. Aquela cidade de Corinto que ora é a capital do pecado, agora ela é ministrada pelo Espírito Santo e ela é impactada pelo Evangelho, e almas surgem naquele lugar e dá-se início à igreja em Corinto. Esta igreja cresce, esta igreja é edificada, esta igreja aumenta o seu número de membros e a membresia dela é muito grande. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que nenhum dom, olha isso, nenhum dom espiritual faltava àquela igreja. Aquela igreja, ela tinha todos os dons espirituais. Todavia, o apóstolo Paulo escreve esta carta dizendo que eles eram carnais. Eu vou repetir. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Quem olhava na igreja de Corinto dizia: é uma igreja espiritual. Porém, não era uma igreja espiritual, era uma igreja carnal. Porque dons não é evidência
de espiritualidade. Dons não é evidência, não se caracteriza que a pessoa, a igreja, é espiritual. A igreja de Corinto tinha todos os dons espirituais, mas mesmo assim foi identificada, chamada, descrita como carnal. Olha o que Paulo escreve no capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Tem gente que tem dons, mas ainda é carnal, porque dons não é evidência de espiritualidade. Tem muita gente que vai para o inferno com dons espirituais. Ah, Senhor, mas eu profetizei. Ah, Senhor, mas eu curei. Ah, Senhor, mas eu falo em línguas. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Muitos vão com dons para o inferno, mas ninguém entra no céu sem o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo formado em nós. Tem muita gente enganada aí, está profetizando, é homem de Deus. Coisa nenhuma, pode ser que não. Nós temos que ter o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 17, ele disse: desde agora ninguém me inquiete, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isto é espiritualidade, ter o caráter de Cristo formado em si. Agora observe, queridos irmãos, que Paulo diz: eu não vos pude falar como a espirituais. Observe que Paulo, em suas epístolas, ele vai dividir o ser humano em três categorias. Vou repetir: Paulo, em suas epístolas, vai dividir o ser humano em três categorias. Primeiro, o homem natural. Quem é o homem natural? É o homem que não conhece a Deus, é o homem que nunca teve um contato com Deus, é o homem que nunca aceitou a Cristo. Este homem é o natural, e a Bíblia diz que o homem natural não pode entender nem compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. É por isso que você entende quando um crente dá glória a Deus, quando um crente fala em línguas estranhas, quando um crente roda, sapateia e está no poder de Deus, porque você é espiritual. Mas o homem natural, quando vê isso, fala: isso aí é doidura, é maluquice, está faltando um parafuso, não é? Só entende as coisas espirituais quem é espiritual. E não adianta você tentar colocar na mente de alguém que é natural as coisas espirituais. Isso é só obra do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Agora observe: a primeira categoria, a primeira classe são os naturais. A segunda classe são os carnais. Quem são os carnais? São aqueles que conheceram a Jesus, confessaram Jesus e um dia até aceitou Jesus, mas depois abandonou, não tem mais compromisso, não tem mais aquela vontade de servir a Deus. Até vem na igreja, mas vive na carne pura. Tem uns que não está na carne não, já está no osso, meu irmão. Então é desta forma. O crente carnal é aquele que já abandonou o primeiro amor e já não se compromete com Deus mais. Agora existe a terceira categoria de ser humano, de pessoas, que são os espirituais. Eu quero acreditar que eu estou olhando para o crente espiritual. Eu quero acreditar que eu estou olhando para alguém que entende as coisas espirituais. Eu quero te dizer que você tem que buscar ser um crente espiritual. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 3, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: muito me maravilho, muito me admiro que vocês, irmãos, tendo começado no Espírito, agora termineis na carne. Tem crente que começa no Espírito, mas termina na carne. Ele começa orando, termina murmurando. Ele começa fogo puro, termina mais frio que o iceberg que derrubou o Titanic. O sangue de Jesus tem poder. Começou no Espírito, tem que terminar no Espírito. Começou dando glória, termina dando glória. Começou falando em mistério, fala em mistério, seja renovado até o arrebatamento da igreja. Não deixe o amor se esfriar. Não permita que a sua fé esfrie, que a sua fé seja abalada. Não se desvie, não se afaste. Não saia da presença do Senhor. Começou bem, termina bem, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus.
Forabai ao céu. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Observe essa expressão, irmãos. Ele está se referindo, ele está se direcionando à igreja. Ele não está falando com o ímpio, com o mundano, com o descrente, não. Ele está falando com a igreja. Ele está dizendo: eu, quando falei com vocês, eu estou falando como a meninos em Cristo, como a recém-nascidos, como um bebê de colo. Meus irmãos, olha isso, aquela igreja já era para estar adulta, já era para estar estruturada, já era para ter estrutura, mas Paulo ainda tinha que falar com eles como a meninos, porque eles não tinham estrutura. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração de crianças espirituais, de pessoas imaturas, de crente que era para ser maduro, que já era para estar forte na fé, mas ainda é bebê. Meus irmãos, eu ouvi esses dias, e eu vou repetir aqui, que pastor não é babá, igreja não é berçário, crente não é bebê. Você precisa crescer na fé. Nós estamos vivendo uma geração Nutella, casca de ovo, qualquer coisa está saindo da igreja, não pode olhar diferente. Se o irmão não tem a paz do Senhor, faz birra. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou aqui para profetizar, você vai crescer, Deus vai te dar maturidade espiritual. Oh, aleluia, oh, aleluia. Tem momentos, irmãos, da nossa vida que nós passamos sim por fraqueza, passamos sim por desânimo, mas nós não podemos deixar isso ser um hábito, uma prática na nossa vida. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos crescer. É tempo de crescer. Você não pode fazer parte de uma geração Nutella. Você é raiz, você é crente do jejum, você é crente da oração, você é crente da consagração. Aleluia. Sabe por que o povo está tão fraco, irmãos? Sabe por que o povo não está aguentando nada, não está aguentando uma perseguição, não está aguentando, irmãos, uma prova? É porque está se esquecendo dessas práticas cristãs, já não está orando, não está consagrando, não está jejuando. Tem gente que nem sabe o que é jejum. Você tem que crescer, você tem que crescer, você tem que passar de fase, de nível, você tem que superar, sair desse terreno da mediocridade. Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer criar, Ele quer gerar, Ele quer formar uma estrutura forte na tua vida. Você vai ser forte, você vai ser forte, você vai ser forte, não por seus méritos, mas porque Cristo te fortalece, Cristo te fortalece, Cristo te revigora. Temos que passar da fase de meninos. Não sei se eu já disse aqui, mas vou dizer de novo. Não tem vergonha não, tá bom? Quem já assistiu aqui? Porque eu já assisti. Quem já assistiu aquele filme, o Peter Pan? Quem? Já assistiu, né? Peter Pan. Peter Pan, irmãos, é um personagem que ele nunca cresce. Não é? Ele nunca cresce. Qual que é o desejo dele? Permanecer sempre criança, menino. Não é? Ele não quer crescer. Tem muitos crentes que estão com a síndrome de Peter Pan. Não querem crescer. Vocês sabem aonde a história de Peter Pan ocorre? Vamos lá, alguém? Na terra do nunca. Na terra do nunca. Na terra, pode pesquisar. Assistir não, mas pesquisar. Na terra do nunca. Quem não deseja crescer, vive na terra do nunca. Ele nunca cresce, nunca desenvolve, nunca tem maturidade, nunca tem conhecimento, nunca desenvolve. Aí o que acontece? Nunca tem milagre, nunca tem vitória, nunca tem uma experiência com Deus, nunca sai da prova, nunca sai da mesmice, nunca sai daquela fraqueza, daquele desânimo, nunca sai disso. Eu quero profetizar de olhos abertos na tua vida. Você não é Peter Pan, você vai crescer, a tua história não é na terra do nunca, as coisas vão acontecer na tua vida. Eu estou sentindo, meus irmãos, Deus estruturando, Deus fortalecendo, Deus gerando crescimento na tua vida espiritual. Aleluia. E a Bíblia, queridos irmãos, vai dizer no versículo 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque a
ainda sois carnais, porque ainda sois carnais. Por que eles eram carnais? Por que o apóstolo Paulo, irmãos, se dirige com tanta veemência, de uma forma tão categórica, dizendo: vós sois carnais? Por quê? O que evidenciava esta igreja a ser carnal? E Paulo vai dizer: porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Por que aquela igreja foi chamada de carnal? Porque no meio dela, no seio dela, no coração dela havia inveja. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração: não se preocupe, olha isso, não se preocupe com o invejoso. Se preocupe se você tiver inveja. Vou repetir: não se preocupe com o invejoso. O invejoso pode morrer do coração, pode morrer de inveja, que com você não acontece nada. Mas se você tiver inveja, aí está o perigo, porque a Bíblia diz assim que a inveja é podridão dos ossos. A inveja é como você tomar veneno esperando que outra pessoa morra. Eu vou repetir: a inveja é como você tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Quem vai morrer? É quem tomou o veneno. Então não se preocupe com quem tem inveja. O invejoso não vai para frente, o invejoso não prospera, o invejoso só fica olhando para o seu quintal, enquanto o seu está florescendo, o dele está em escassez. Não se preocupe com o invejoso, mas não tenha inveja. Deixa a inveja de lado. Deixa quem estiver prosperando prosperar, quem comprou o carro comprar, quem comprou a casa comprar. Deixa Deus operar na tua vida. Maior é o Senhor na tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Os irmãos de José tiveram inveja, mas quem que Deus honrou? José. Deus vai te honrar nesta terra, mas deixe a inveja de lado. O invejoso não vai adiante. Por que eles eram carnais? Porque eles tinham inveja. Segundo, contenda. Havia contenda no meio da igreja, havia divisão, um espírito faccioso. A Bíblia diz, queridos irmãos, eu até anotei aqui, em Romanos capítulo 16, versículo 17, diz assim: ó vos irmãos, que noteis os que promovem dissensões, contendas, porque destes vocês devem se desviar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 7: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Quem promove contenda está buscando dividir algo, e aquilo que é dividido não prospera, aquilo que é dividido não avança. Queridos irmãos, quem divide o corpo de Cristo através de contenda, ele está monstrificando o corpo de Cristo. Os irmãos já viram um corpo com duas cabeças? Não. Os irmãos já viram uma cabeça com dois corpos? Não. A igreja tem uma cabeça, que é Cristo, tem um corpo, que é ela. Então quem promove contenda está dividindo o corpo de Cristo, está monstrificando o corpo de Cristo. Irmãos, quando você vê alguém aí com contenda, quando você vê alguém aí com muita conversinha, com muito papo fiado, colocando irmão contra o outro, histeria, quer ver um circo pegar fogo, se afasta dele, evita ele, porque ele está promovendo contenda. A Bíblia diz em Provérbios, irmãos, depois você lê em casa, Provérbios capítulo de número 6, e no versículo de número 16, a Bíblia diz assim: ó, estas coisas, estas 6 coisas, eu vou dizer, estas 6 coisas, quantas coisas? 6. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, a alma dele abomina. Primeira coisa, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Quinto, os pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, a testemunha falsa e que profere mentira. Essas 6 coisas Deus aborrece. E a 7ª que ele abomina é aquele que semeia contendas. Quem semeia contenda, o Senhor abomina. Há 3 tipos de semeadores. Vou repetir.
semente. Há 3 tipos de semeadores. Primeiro, aqueles que semeiam a paz entre os irmãos. Segundo, aqueles que semeiam uma boa semente, que é a palavra de Deus. E terceiro, aqueles que andam semeando contendas. Estes o Senhor vai pegar. Estes estão na mira de Deus. E quando eu estou falando da igreja geral. Deus vai abater quem está promovendo desunião no corpo de Cristo. Mas aqueles que semeiam a paz e a palavra, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Oh, aleluia. Agora observe, queridos irmãos, que nós não podemos de forma alguma semear a contenda, promover a divisão no reino de Deus. Nós temos que viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem vive em união é espiritual. Eu sempre falo isso. O que o diabo não consegue através da perseguição, ele vai conseguir através da desunião. Como é que uma igreja, irmãos, perde? Quando que uma igreja deixa de ser saudável e espiritual? Quando ela deixa de ser unida e vive em desunião. É o irmão que não gosta do outro, é a irmã que não vai com a cara do outro, é a irmã que vive falando mal da outra. Né, irmãos? Em vez de falar mal da irmã, ore por ela. Ela precisa da sua oração. Em vez de falar mal do irmão, ore por ele, ele precisa da tua oração. Eu preciso das vossas orações. Eu careço das vossas orações. Me permite-nos usar um exemplo. Tinha uma família que todas as vezes que chegava em casa, depois do culto, ó, meu pastor, descascar, pastor isso, pastor aqui, pastor aqui. E eles falavam sempre assim: o pastor é 2 caras, pastor é 2 caras, pastor é 2 caras, pastor é 2 caras. Deus deixa eu de pé em nome de Jesus. Fica aqui. Pastor é 2 caras, esse aqui é o pastor. Pastor é 2 caras, pastor é 2 caras. Aí um dia na escola dominical, o pastor lecionando, dando a aula, o filho do casal começou a rodear. Eu estou esperto aqui. Bem nessa hora, irmãos, na escola dominical, a criança começou a rodear para lá e para cá. E caçando e caçando. Aí o pastor falou: menino, o que você está procurando aí? Aí o menino: pastor, estou procurando sua outra cara. Pastor, meu pai falou que o senhor é 2 caras. E o pai e a mãe lá. Irmãos, cuidado. Até o que fala para das crianças, né? Eles são inocentes, né? Irmãos, ore por nós, irmãos. Eu estou orando pela igreja. Ore pelo pastor. Vamos orar uns pelos outros. Viver em união. Conta, irmãos. Conta-se uma ilustração. Eu gosto muito, eu tenho os 3 livros de ilustrações. Conta uma ilustração que os membros do corpo, porque nós somos membros do corpo de Cristo, os membros do corpo tiveram uma reunião, porque os olhos não estavam enxergando direito. O olho estava com dificuldade de enxergar. Então os membros tiveram uma reunião para resolver o problema dos olhos, né? E a mão, o pé, estavam todos lá na reunião, e na reunião foi tratado que deveria se comprar um óculos para colocar nos olhos, porque os olhos estavam com dificuldade de enxergar na reunião. Mas durante a reunião o nariz se levantou e falou, é uma ilustração, e o nariz falou: de jeito nenhum, não vai usar óculos não. E o pessoal perguntou: por quê? Porque o peso vai todo sobre mim, eu não vou carregar carga, eu não vou carregar o peso sobre mim não. Então eu resolvi que não ia comprar o óculos. Aí o corpo caminhando, o olho não enxergou a pé, trupicou, e o que aconteceu? Quebrou o nariz.
desunião acaba quebrando o nariz. Mais cedo ou mais tarde, não pastor, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu faço, eu não preciso de união, eu não preciso dessa coisa. Meu irmão, quem não vive em união, acaba quebrando o nariz. Cuidado com o seu nariz é muito bonito para ser quebrado, cuidado com o seu nariz, aleluia. Nós precisamos viver em união. Aí diz, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. Na igreja de Corinto, irmãos, havia partidarismo, havia facção, havia grupinho fechado, panelinha. Eu já disse, Deus não usa panela, Deus usa vaso. Você não precisa formar grupinho, facção, viver aquele grupinho, aquele cantinho, não. Nós temos que viver em união. Deus usa vaso na terra, aleluia. Uns diziam assim, eu sou de Paulo, outro dizia, não, eu sou de Apolo, outro dizia, não, eu sou de Estevão. Aí tinha um grupinho lá mais terrível que dizia, eu sou de Cristo, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, eu não preciso obedecer ninguém. Aí a Bíblia diz que Paulo disse assim, ó, por que vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, porventura nós somos alguma coisa? E ele vai dizer, porque quem é Paulo, quem é Apolo, meus irmãos? Quem é Paulo, quem é pastor, quem é pregador, tudo é por ele, para a glória dele. Não existe mensageiro maior do que a mensagem, não existe pregador maior do que a pregação. Quem faz a diferença na nossa vida não é pastor, não é pregador, é a mensagem da cruz. Paulo disse assim, para os que perecem, a cruz é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus na nossa vida, aleluia. E Paulo vai dizer assim, ó, quem é Paulo, quem é Apolo? Nós só somos ministros, nós só somos servos, pelos quais creste, conforme o Senhor deu a cada um. E Paulo vai dizer algo tremendo, ele vai dizer assim, ó, porque eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, aleluia. Oh, glória a Deus que dá o crescimento, é Deus que nos abençoa, é Deus que nos fortalece. Não fica pegado no homem, não fica pegado muito. Tem gente que fica só sustentado no homem é a muleta. Nós precisamos estar sustentados, aparados pelo Criador da nossa vida, porque é Ele que nos sustenta. É interessante, Samuel depois da batalha, pegou uma pedra, consagrou ao Senhor e disse assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe quem vai prosperar a tua casa? Sabe quem vai abençoar a tua casa? Sabe quem vai te dar saúde, vida, alegria? É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Até aqui tá bom demais, irmão. Coloque-se de pé, vamos orar em nome de Jesus Cristo, aleluia.